O Instituto Brahmani foi às ruas de Natal, sexta, sábado e domingo. Pesquisa fresquinha, agora, sexta, sábado e domingo. Entrevistou 2.000 pessoas. A pesquisa foi registrada no TRE com o número 05577/2024 e a margem de erro é de apenas 2,19%, com índice de confiabilidade de 95. Perguntado pelos entrevistadores da Brahmani em quem você votaria para prefeito de Natal se a eleição fosse hoje, em primeiro lugar vem o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, com 35,9%. Em segundo lugar vem Paulinho Freire, com 23%. Em terceiro lugar vem Natália Bonavides, com 17,7%. Em quarto lugar vem Rafael Mota, com 6,8%. Heró e Nando Poeta, cada um tem 0,2%. E 16,2% não quiseram responder se votaram em branco e nulo ou não sabe em quem votaria se a eleição fosse hoje na estimulada, que é quando o entrevistador apresenta a você as opções para você responder. Carlos Eduardo lidera com 35,9%, Paulinho Freire vem em segundo com 23%, em terceiro vem Natália Bonavides com 17,7%, em quarto vem Rafael Mota com 6,8%. É a primeira pesquisa Brahmani do período eleitoral, nenhuma tinha sido feita ainda. Na espontânea, Carlos Eduardo lidera com 24,8%, seguido de Paulinho Freire com 11,5%, Natália vem com 8,8%, e em quarto vem Álvaro Dias, que não é candidato, com 2,1%, e Rafael Mota em quinto com 1,8%. Nós tivemos ontem, eu já vou fazer essa leitura para a gente fazer uma avaliação só, duas pesquisas publicadas no final da tarde e início da noite. No final da tarde, a gente teve a primeira pesquisa da Futura, publicada pela revista Exame. Essa pesquisa foi feita entrevistou quantas pessoas, produção? Com a margem de erro de 4 pontos percentuais. Ela mostra um empate entre Carlos Eduardo com 31,6% e Paulinho Freire vem em segundo com 29,1%, né? A margem de erro é de 4% e ela foi registrada no TRE com o número 03030/2024 e entrevistou 600 pessoas entre 29 e 6 de agosto. Essa pesquisa foi um tracking, ela foi feita por telefone. Nós também tivemos a pesquisa ontem de noite, publicada pela Datavero com a 98 FM. E na estimulada, a pesquisa traz Carlos Eduardo em primeiro com 33%, Paulinho Freire em segundo com 22,6%, Natália Bonavides com 14,6% em terceiro, Rafael Mota em quarto com 3,8%, Heró com 0,20% e Nando Poeta com 0,10%. Se você pegar as três pesquisas, dentro das margens de erros, os números delas batem nas três pesquisas. A Brahmani dando com folga segundo turno em Natal, hoje seria entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire. A revista Futura Exame dando um empate técnico em primeiro lugar entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire. E a Datavero, que essa é a mais preocupante para Carlos Eduardo, ao meu ver, e aqui Paulinho Freire deve estar mais festejando, porque Carlos Eduardo caiu 6,8% em 15 dias na Datavero. Ele tinha 39,8%, caiu para 33%. Paulinho cresce 2,6%, levando a diferença entre os dois para 11%, menos de 11%, 10,4%. E Natália, nas três, Kelps, Luiz Henrique e Bruno Araújo, flutua entre 14% e 21%. Na Futura ela tem 20,9%, na Brahmani ela tem 17,7% e na Datavero ela tem 14,6%. As três pesquisas, duas delas mostrando tendência de segundo turno com facilidade e uma, aliás, as três mostrando tendência de segundo turno. Porque a Datavero, se você somar os adversários com o percentual do Carlos Eduardo, dá mais do que a margem de erro. As três mostrando segundo turno.
Aí vocês vão perguntar, eu já queria fazer a avaliação. Por que esta queda de Carlos Eduardo na Data Vera? Por que esse empate técnico entre Paulinho Freire e Carlos Eduardo na Futura? E por que 12% de diferença na primeira pesquisa Brahmani de Carlos Eduardo para Paulinho Freire? Na minha avaliação tem duas explicações. O desgaste dele não ter ido a nenhum debate. Isso em algum momento essa conta vai chegar. Por quê? Não é só mais um debate. Já nós tivemos 3. Nós tivemos ontem o do Sistema Cabugi, Jovem Pan. Inclusive, pela primeira vez eu vi a deputada Natália Bonavides perder a estribeira. Foi ontem, eu nunca tinha visto. Ela perdeu com o ex-deputado Rafael Mota. Inclusive, foi para o campo pessoal, insinuando que ele podia estar servindo alguém ou perguntando se ele ganhasse quem administrar o pai dele. E por que ela perdeu a estribeira? Porque Rafael Mota mostrou uma contradição da deputada Natália. Ele disse que ela tinha recebido 4 milhões e pouco do fundo eleitoral esta semana, e se esse dinheiro ela concordava em usar em política, já que ele tinha votado contra, quando era deputado, contra essa verba para a campanha, e já que ela defendia moradia para quem precisava, se ela não fazia um exame de consciência que esse dinheiro podia ser feito construção. Se é sensacionalista, se é populista, se é oportunista, vocês vão fazer a avaliação de vocês. Mas ela perdeu a estribeira. Eu nunca tinha visto a deputada perder a estribeira. Paulinho Freire nem parecia aquele cara que foi debater na Band. Parece que o trabalho de Alexandre Macedo está fazendo muito efeito. Então, para mim, tem essa questão do debate dele não está indo a nenhum, vai começar a custar. E o segundo, o programa eleitoral. Porque disparadamente, o programa de Paulinho Freire e de Natália Bonavides são os melhores, na minha avaliação. Bruno, eu concordo contigo, isso aqui é um reflexo claro dos primeiros dias na televisão. Natal é uma cidade ainda fria em relação à campanha, mas que assiste o horário eleitoral. O programa de Paulinho traz toda a marca de Alexandre Macedo e a gente sabe exatamente como as coisas vão ocorrer ao longo da campanha. Lembrar que Alexandre Macedo foi o marqueteiro de Carlos Eduardo nas últimas campanhas, em algumas últimas campanhas. Natália me parece também afinando mais a campanha. O programa de Carlos Eduardo, ao meu ver, não está ruim. Eu acho que inclusive suavizou a mensagem dele, inclusive aderindo ao seu apelido popular, como é conhecido. Eu acho que os 3 programas vão bem. Rafael não tem tempo, então vão bem, mas as palavras Carlos Eduardo, elas estão presentes em todas as campanhas e em todos os debates, com um tom de criticidade muito alto, trazendo mais consciência e convidando você, eleitor, a refletir sobre o legado do prefeito que tenta voltar pela quinta vez isso. Enfim, para mim está muito claro isso. Está muito claro um segundo turno, como já disse aqui em outras oportunidades, e terão outros debates. E resta a pergunta se o candidato Carlos Eduardo vai ou não vai. No debate ontem da Jovem Pan, eu entrei aqui ao vivo no Eleições em Debate, que hoje tem Eleições em Debate, tem gente às 20 horas. Eu vi Virginia Celli dizendo, a justificativa do prefeito, é que ele estava doente de não ir para o debate. O que eu ouvi, inclusive, a própria Virgínia, ela comentando isso hoje pela manhã, é que eles receberam essa justificativa do prefeito, inclusive ele teria suspendido a agenda do ex-prefeito Carlos Eduardo, ele havia suspendido a agenda no dia do debate, no dia de hoje, só retornando amanhã em função da orientação médica, mas que a própria assessoria já havia indicado que Carlos Eduardo não iria participar do debate mesmo que não estivesse doente. Ou seja, a doença só reforçou a decisão que ele teria tomado. Mas alguns detalhes para a gente debater. Das 3 pesquisas, a que tem a maior margem de erro é justamente aquela que mostra o maior arroxo nos números, que é essa, a Futura, divulgada pelo Exame. São 4 pontos de margem de erro. Já a Brahmani, ela traz 2 pontos de margem de erro. Lembrando que a metodologia da Futura é diferente. É diferente também, porque ela é feita por track. Então, a margem de erro, ela acaba sendo realmente um pouco maior. Detalhe, a Veritá também foi feita por telefone. Sim. E são os 2 institutos que deram empate entre o primeiro e o segundo colocado. Isso tem que ser analisado. Sim, claro. As 2 pesquisas que foram feitas pelo sistema eletrônico, que não foi entrevista de rua, deram Paulinho Freire colado em Carlos Eduardo. Isso. E eu diria que não necessariamente o programa eleitoral tenha tido tanto peso nessa oscilação de Carlos Eduardo. Eu diria que as inserções. Por quê? Porque as inserções dos 3 candidatos, daqueles que têm mais tempo, elas são inserções que, em geral, elas batem no adversário. Batem em Carlos Eduardo. E são inserções muito
fortes criticando pontos específicos dos períodos de gestão de Carlos Eduardo. Então isso inevitavelmente traz para a memória das pessoas, e isso todos os dias batendo. O programa eleitoral não, o programa eleitoral ele já traz produtos diferentes ao longo dos dias, justamente para não ficar cansativo. Então, eu acho que o peso é muito das inserções, isso inclusive foi dito aqui na bancada. Quando a TV começasse, quando a campanha fosse para a rua e fosse para a TV, a gente iria ter um resultado, alguma modificação no cenário. Sinaliza-se, agora cada vez mais clara, a possibilidade de um segundo turno. Mas, vamos esperar. Tempo de TV pesa muito. Demais, e normalmente aqui em Natal, eu costumo dizer, se você for agora em qualquer restaurante, shopping ou bar de Mossoró, estão falando de política. Então o programa eleitoral estaria passando. Em todas as mesas. Se você for agora em qualquer shopping, restaurante de Natal, ninguém está falando de política. Natal não faz campanha de rua. O eleitor do natalense, ele é passivo, e a TV e as inserções têm um peso enorme. Eu não acho que o debate tenha peso nenhum aqui. Ninguém está conversando do debate de ontem, mas as inserções têm peso. E aí há tanto Natália e Paulinho Freire têm um tempo de TV gigante em relação a Carlos Eduardo. Então, eles têm mais tempo de exposição. Eles estão, que é natural e legítimo do processo eleitoral, mostrando contradições de Carlos Eduardo e desgastando a imagem, desconstruindo. E tem outra coisa, que quem disputa a eleição sabe disso. A onda de crescimento ou de decrescimento, ele vem de baixo para cima. E Paulinho, ele tem uma vantagem gigante nessa campanha, além do tempo de TV, que é a base de candidatos a vereador, que cada vez está pegando embalo e se movimentando, e não tem como ele não levar mais voto para a urna. Não tem como. A questão, e Carlos Eduardo, é a primeira vez que ele disputa a eleição nesse formato. Carlos Eduardo só disputou a eleição com tempo grande de TV, com base forte de vereadores, então é uma campanha nova para ele e desafiadora. Então eu não tenho nenhuma dúvida que Natal está em segundo turno,